essa qualidade aqui, vou deixar o pessoal falar, senão cada hora vai e o tempo acabou. Eu gostaria muito aqui como assistente, eu não falo mais nada. Eu gostaria muito de ouvir muita gente que está aí sobre o tema que ele levantou. Tema fantástico. E o Ari deu o primeiro pique. Isso aqui é político, e eles falam, não tem jeito. E agora? Olha, eu estou com a inscrição aqui, hein? Secretário Calabi, Fernando Zilvetti. Tudo bem? Bom, o senhor mostrou um ranking de investimentos e entre os países acima do Brasil como polos atraentes de investimento estão, pelo que eu marquei aqui, a Suíça, a China, enfim, para falar de alguns exemplos de polos atraentes de investimento, não de todos. Os Estados Unidos também estão em um ranking bastante acima do Brasil. Todos eles trabalham com incentivos fiscais. Todos eles têm em suas jurisdições assimetrias sistêmicas provocadas pelos próprios programas de incentivo fiscal. Ou seja, está mais do que comprovado que essa guerra fiscal, que aqui nós denominamos guerra fiscal e que lá se denomina competitividade fiscal, não é um fator de retrair investimento. O problema do comércio eletrônico, discutido amplamente nos fóruns internacionais, foco número 1 do plano chamado BEPS, de erosão de bases tributárias e translação de lucro das empresas pela OCDE, aponta que o comércio eletrônico é um dos grandes desafios para que não ocorra a erosão de bases tributárias. Aponta esse fato, mas o comércio eletrônico é uma resposta à insegurança jurídica promovida pelas jurisdições. E nós não podemos esquecer que o Brasil não é o único país que tem problemas de assimetrias sistêmicas em função de benefícios fiscais. Os outros também têm. Essa semana, na semana passada, foi julgado constitucional o modelo de tributação do comércio eletrônico pela Suprema Corte de Illinois. No começo do ano foi julgado inconstitucional pela Suprema Corte americana, a Suprema Corte do Estado de Nova York. Quem tem que resolver isso? E deve resolver é a Suprema Corte americana. Então, dentro dessas assimetrias que nós tentamos com o CONFAS, com projetos de reforma, que não chegarão, como o professor Evaldo bem disse, não chegarão a um consenso. Haveria um desafio aí, primeiro, de regular esta questão do incentivo, também colocando na ponta o beneficiário como responsável pela assimetria causada do ponto de vista de concorrência, ou do ponto de vista concorrencial. Como foi o caso agora da Vodafone, que, usando estruturas jurídicas legais, de jurisdições alinhadas, fez um estrago concorrencial no mundo inteiro. E, digamos, ela não tem culpa nisso? No momento que nós pensarmos um pouco e dizer, olha, tudo bem, os estados têm problemas? Tem, todos temos. Eles têm um problema de arrecadação, eles têm um problema de projetar política fiscal. Mas nós sempre achamos, não pode, isto não pode, incentivo, não pode. Ok. Não pode, gera uma assimetria federativa. Mas quem tem que coibir e não faz? O senhor mesmo disse, o Supremo. Já poderia ter feito isso? Então, se ele faz, ele exerce esse papel de fonte do direito e coíbe as distorções
e tira do plano político algo que é extremamente incômodo para os estados no ambiente federativo. Queria saber o que o senhor pensa a respeito disso. Eurico. Uma questão de ordem, professor. A proposta original do Montoro era de trabalhar o contencioso tributário no quarto seminário. E o Schwerer fez a proposta para discutir o imposto sobre a renda. Queria colocar em questão isso, na verdade, porque, na verdade, eu entendo que o imposto sobre a renda não é tão importante assim. Uma grande questão é a questão das controladas do exterior, foi resolvida pela MP 627. E... Solução política. Vamos fazer 5. Pronto, resolvido. No caso, 70 milhões. São 5 na 4, o cara Cartacho, tá certo. E, na verdade, o contencioso é um caso sério, na verdade. O contencioso que em São Paulo é de 30 bilhões por ano. Segunda-feira vai estar o Cartacho aqui na Fiesp falando sobre isso. O contencioso federal é de cerca de 200 bilhões ao ano. O contencioso americano federal é de 40 bilhões de dólares. Tem uma coisa estranha aqui acontecendo no Brasil. Vamos atender esse Eu acho interessante. Tem 1,3 bi de inscrição divulgativa sendo discutido e só 30 bi. Aliás, 1,3 tri. E só 30 bi de garantia, então acho que é um ponto interessante. Em relação à excelente fala do secretário Calab, eu tinha duas questões para provocá-lo, na verdade. Uma em relação à substituição tributária, na verdade. Tudo bem que ela é relevante, mas é só uma antecipação de tributo. Eu posso continuar cobrando da mesma forma, as bases continuam lá. Na verdade, é uma forma de arrecadação diferenciada que tomou uma base específica para estar, em razão de uma série de justificativas, para estar antecipando essa cobrança. Eu não vou perder a base, só vou cobrar no momento certo. E até que ponto, em razão das novas evoluções experimentadas nos últimos anos, lideradas pelos estados, por São Paulo especificamente, em relação ao SPED, mas a gente tem um controle extraordinário, tem um espelho da realidade jurídica dentro da fazenda, que controla quem tem crédito, quem não tem crédito. Então, até que ponto, com essa nova era da informação, esse novo movimento, eu não posso regredir na substituição tributária e também recolocar em pauta a questão dos créditos físicos e financeiros, porque hoje em dia o controle é possível. Muito bom. Fernando Rezende. Muito bom, Eurico. Mas vamos fazer um seminário sobre contencioso, assim, eu acho importante isso. Realmente foi mencionado na reunião passada. Bom, obrigado. Calab começou apontando a questão que, a meu juízo, é central. O problema é o enorme prejuízo que não só o ICMS, mas o foco aqui do debate é o ICMS, está causando a competitividade da economia brasileira. Um problema, obviamente, sério daqui para frente, se não for tomadas as providências para resolver essas situações. Eu queria chamar a atenção, antes de fazer uma pergunta específica, para um aspecto que tem me preocupado muito. Porque boa parte dos problemas que nós estamos vivenciando hoje no ICMS tem a ver com enormes equívocos de orçamento. Vou mencionar 2 ou 3. Entre eles, primeiro, os estados se preocuparam muito em aumentar a sua base tributária, incorporando os antigos impostos únicos. Que aí tudo bem. Os impostos únicos eram repartidos com os estados e municípios. O governo federal ficava só com 40%. Não era nem necessário que isso tivesse sido feito. Mas em o fazendo, ignoraram medidas que foram adotadas na década de 80, que começaram a fazer mutações genéticas no antigo ICM. Primeiro, a introdução das alíquotas diferenciadas no comércio interestadual. Isso não existia no antigo ICM. Foi criado na década de 80 para quê? Para repartir receita, porque os estados não industrializados não tinham base de arrecadação. Então foi feito para repartir receita dos estados industrializados por não industrializados. Quando se incorporaram os impostos únicos, deviam ter revisto essa questão, porque o problema da receita ficou não só resolvido, como mais do que resolvido. Deu a munição para a expansão da guerra fiscal que veio na sequência. E também ignoraram o outro lado do problema político do atual ICMS, que foi a ampliação do desequilíbrio da representação política no Congresso Nacional, que começou com a chamada, se não me engano, pacote de abril de 77 do regime militar, não, de 77, do regime militar, que aumentou o número mínimo de representantes na Câmara e limitou o máximo, e que, curiosamente,
não só os estados deixaram passar tanto o aumento do diferencial de alíquotas que foi feito pós-88, já depois disso, e também a própria Constituição ainda deu mais um ponto adicional no desequilíbrio da representação política. Dois fatores que poderiam ter sido resolvidos naquele momento se tivessem prestado atenção a essa questão. Afora o ponto que foi mencionado pelo Ari aqui, que deixavam passar a discussão dos serviços e também não foi concretado. Quer dizer, o que eu queria ressaltar aqui nesse debate é que é importante a gente recuperar um pouco a história e a discussão do momento como um elemento importante para discutir como é que nós vamos resolver o problema político da nova reforma do ICMS. A questão foi mencionada aqui na mesa, é um problema político, concordo. Mas o problema político do ICMS não é a distribuição da receita entre os estados hoje. O problema político do ICMS hoje é como os governadores vão resolver a questão de sustentar os investimentos que foram feitos lá e que foram necessários para atender a demanda de empregos urbanos que resultou do enorme processo de urbanização de todo o país. Não é por acaso que os governadores rejeitam a redução da alíquota interestadual e a qualquer tentativa de acabar com o instrumento. É o único poder que restou aos governadores para atender a pressão política das suas populações por geração de empregos urbanos foi a caneta para dar benefício para o ICMS. A maioria dos estados, talvez com exceção de São Paulo, não tem orçamento para fazer isso. O dinheiro que era para investir na infraestrutura com a incorporação dos impostos públicos foi usado para gastar em ampliação de despesa de pessoal e outras. Então, a pergunta final é o seguinte: você acredita que se fosse aprovada essa reforma do ICMS, chamar de reforma para mim já é um pouco de exagero, nós iríamos de fato resolver o problema ou adiar por mais 10 anos a discussão de uma reforma séria desse imposto? Quer responder esses 4, 5, depois a gente passa para mais um grupo? Olha, Fernando Silvetti, claro que todos os países têm seus sistemas de incentivos fiscais e de modulação ou de adequação, digamos, do sistema fiscal e tributário a o que talvez a gente possa chamar de seus projetos de desenvolvimento, ou a sua percepção dos elementos centrais da dinâmica de expansão, de avanço, de crescimento. O problema é a inexistência desse sistema, que não há uma forma articulada. Não é que um tem e o outro não tem. Aqui está desarticulado. São sistemas ad hoc, cumpre a intenção de um governador contra o outro, de uma região, o governo federal, graças a etc. Então, eu acho que a questão das assimetrias resultam mais da falta de construção de propósitos comuns, seja o que for. Do ponto de vista político, do ponto de vista de plano de desenvolvimento, do ponto de vista da distribuição ou da melhor exploração possível de vantagens competitivas, vantagens comparativas regionais, possibilidades de desenvolvimento. Dá para fazer isso. Dá para organizar. E reduzindo essas assimetrias, são enormes, eu concordo. O Supremo deveria fazer correção. O Supremo, sabiamente também, às vezes se recolhe um pouco e tende a deixar, na minha interpretação, a ver se o Legislativo, se o Congresso ou os Estados apresentam soluções. Muitas vezes legislativas. Se os Estados não exercem o seu poder no espaço do CONFAS, por exemplo, e o Congresso não exerce seu poder no espaço da legislação, o Supremo vem a ser forçado a entrar com as consequências que tiver. Quer dizer, mas evidentemente é sábia a posição do Supremo. Ele dá o sinal da inconstitucionalidade, vê um pouco, espera que os Estados tenham uma expectativa favorável, eventualmente otimista, infelizmente otimista, mas sem dúvida cairá na ausência de decisões ou de avanço por parte do Legislativo, por parte dos Estados, no âmbito do CONFAS, por exemplo, nesse órgão estranho,
cairá no colo do Supremo. O ponto é muito interessante, quer dizer, se o expede novas formas, na verdade, permitirão superar o sistema de substituição tributária. É um bom ponto, eu acho que sim, no tempo, quer dizer, não é uma coisa imediata. A separação do físico e financeiro quanto ao valor adicionado de um jeito ou de outro é um pouco mais complexo, mas tá. Agora, a substituição tributária não é um sistema de antecipação, do ponto de vista financeiro, de antecipar o recolhimento. Na sua instituição dá 60 dias a mais, mas não é antecipação de recolhimento. É enorme simplificação de você tributar 5 ou meia dúzia de grandes empresas em vez de milhares de pequenas que recebem produto. Quer dizer, no fundo, é um sistema de enorme simplificação, controle, fiscalização, etc., e que permitiu enorme grande arrecadação. Então é mais isso que se tem de perder. Fernando Rezende, as observações dele são tão cheias de conteúdo e tudo que tem escrito, estudado a respeito, que eu até tenho... É isso, quer dizer, evidentemente o conhecimento maior da evolução histórica, erros, problemas, constrói possibilidade de solução futura. Mas se tivessem prestado, não prestaram. O fato de quem senta lá na hora é que de fato essa é a situação. Quer dizer, então, de algum jeito não dá de fato. Quer dizer, por um lado, essa análise histórica é fundamental para construir soluções. Por outro lado, elas dizem, se tivesse sido diferente, claro, não foi. É assim, então, como resolver? Se essa reforma de fato modificará comportamentos, a queima-roupa não. Todo mundo fatta la legge creato l'inganno, é assim, se você regula e novamente vai tentar buscar brechas, etc. No entanto, ajuda, regula e criminaliza o incentivo irregular. Apenas em Brasília o Ministério Público começou a indagar dos secretários de Fazenda e do governo quem deu